Fala galera, tamo aí, 7º vídeo do canal Cristão Sem Carteirinha. Meu nome é Emanuel Lincoln, ou Emanuel Pereira, e vamos tentar desenrolar mais um assunto. Só lembrando, né, eu sempre tento colocar quais são as intenções, né, de estar fazendo esse canal, de estar produzindo esses vídeos. Primeiro, como exercício de oratória, e segundo, para falar sobre temas que eu considero relevantes. E no vídeo passado eu falei sobre um assunto que eu acho que foi um dos mais importantes desse canal, que tem relação até com o tema, que foi sobre minha conversão, né? Sobre minha relação de proximidade com o Mestre, né? Minha relação de discípulo com Cristo. E ao longo, né, desses vídeos provavelmente eu vou estar esbarrando sobre alguns assuntos relacionados a esse tema. Lembrando, gosto de deixar bem claro, como forma de exercício, eu escolho um tema, mas os vídeos não têm roteiro, eu não sigo o script, nada, só deixo fluir, deixo desenrolar de forma espontânea. Então por isso que às vezes, né, demora um pouco mais, eu me enrolo um pouco mais, mas pelo menos fica sincero. Esse vídeo, galera, eu quero falar desse momento né, pós-conversão. Como foi e como ainda está sendo, né? Eu acho, né, que para todos que passaram por essa situação, por esse momento importante na vida, né? Até tem uma frase que eu aprendi com um amigo, que é: o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Né? E com Cristo eu acho que é da mesma forma. Né? Eu acho que o nosso Senhor, né, também ele nos busca, mas não aí que eu sempre falo, né, e para quem também tem essa relação de busca com Cristo, né, se depara várias vezes com esses paradigmas, né, que não é quando você está preparado, quando você acha intelectualmente, emocionalmente, mas na verdade é quando você está despedaçado, arrebentado, né? Porque quando você se sente fraco é quando você está forte, quando você acha que não pode é quando ele te mostra, né? Então é nesse momento, né, que realmente Cristo aparece. Então o mestre aparece quando o discípulo está pronto, mas é nesse momento que ele está pronto, né? Quando ele percebe a necessidade do Senhor, a necessidade do Criador, do mestre. Não quando ele se sente pronto, preparado, maduro, mas sim quando ele sente a necessidade do nosso Senhor. Bom, eu contei um pouquinho dessa história, então como foi a minha infância, minha adolescência, né, dessa relação permeando entre o catolicismo e o protestantismo. E o que, né, nesse período era de uma forma muito mais leiga, muito mais ritualística, porque eu só seguia, né? A gente só ia lá, seguia os padrões, o que a gente precisava fazer. Não estou falando somente da igreja católica, falo da igreja evangélica também, né? Segue às vezes alguns padrões. E eu não me questionava, não buscava conhecer. Apesar de ler, eu sempre lia a Bíblia, mas de uma forma muito superficial. Então, o primeiro momento, né, quando eu tive essas estruturas totalmente abaladas, eu tive que me reconstruir na questão de contexto, de toda a lógica que fazia sentido para minha vida. Eu tive que recolocar, era como se eu tivesse uma ideia, uma lógica, um raciocínio, eu tive que substituir e colocar um novo programa para rodar, né? Um novo driver ali atualizado para rodar. Acho que é a melhor definição, né? Para quem trabalha com informática sabe, como se eu tivesse que atualizar os drivers aqui, um novo sistema. E fui formatado um novo sistema e tive que atualizar tudo. E foi a melhor coisa, né? Então a nossa segunda vida, né? Quando você morre para essa primeira vida. Então eu tive, né, esse primeiro contato com o Evangelho, busquei conhecer e foi muito louco. Foi muito louco. Posso contar algumas coisas muito curiosas, né, nesses primeiros contatos, nessas primeiras leituras. Primeira coisa louca.
a respeito dos apóstolos, né? Antes de começar a fazer a leitura por minha própria conta, eu ouvi as histórias principalmente através da boca de outros, né, dos sacerdotes ou de outras pessoas, enfim. E era uma história... Eu me distanciava desse lado humano dos apóstolos. Eu colocava eles como seres sobrenaturais, como super-homens. E quando eu comecei a fazer a leitura, né, por conta própria, eu vi que eles eram totalmente humanos, falhos, fracos, da mesma forma que eu. E uma coisa que foi libertadora para minha vida, principalmente como eu citei no outro vídeo, que eu sempre tive muito essa questão padrão, lógica, rotina, e que quando eu tive perdi um pouco disso, que foi a minha crise, e eu vi esses parâmetros humanos, que eu achava que a vida tinha que ser linear, tinha que ter tudo uma estabilidade, e eu via, né, na vida dos apóstolos, dos personagens bíblicos, discípulos, que os caras eram tudo perdidos, se lascavam, daqui a pouco estavam bem, daqui a pouco estavam distante de Deus, daqui a pouco estavam se questionando. E a vida, eu aprendi, cara, isso é ser humano, isso é viver, isso é estar vivo. Você tá entre altos e baixos e aprendendo e crescendo e sempre com a fé, né? Em Deus nos momentos tanto para agradecer quanto para pedir, sempre com essa fé inabalável. E foi aí o meu primeiro contato assim de brilhar os olhos, assim. Pensei, esses caras são humanos, né? Cristo encarnado em Jesus era humano, né? Então isso foi uma surpresa, foi uma coisa que para muitas pessoas que viveram, que nasceram, que talvez pode ser, nossa, que coisa boba, mas para mim foi muito surpreendente ter esse contato com pessoas, com humanos que viveram com o Filho de Deus, né? Com o Cordeiro, enfim. E depois disso eu comecei a fazer buscas na internet, como eu sempre ia me questionando, né, sobre algumas passagens, eu ia lendo e, putz, mas credo, isso aqui não faz sentido, ou curioso isso daqui, eu começava a fazer pesquisas na internet para complementar a minha interpretação ali do Evangelho, da Bíblia. Comecei pelo Novo Testamento, e depois Velho Testamento, e ia me deparando com muitas coisas que, tipo, de algumas passagens que eu achava que conhecia, com um nível de detalhe muito grande, que era legal, era divertido, aprendendo, e coisas iam me surpreendendo. E aí, né, começou minha busca nessa senda, atravessando alguns umbrais, né, para alguns fráteres aí que conhecem o termo, fráteres e sorores. Enfim, e foi muito bacana. Eu encontrei alguns... Eu posso citar na internet, é isso que esse vídeo era para falar também sobre isso, né, sobre algumas referências que eu busquei, né, principalmente de base de pessoas que já tinham esse conhecimento um pouco mais aprofundado, sobre alguns pastores, sobre alguns padres. Então eu posso contar o primeiro, né? Acho que o primeiro, nesse primeiro momento, foi, acho que é Cláudio Duarte, né? Que eu acho que todo mundo viu que é o cara que é o engraçadão, né? Pastor engraçado. Como ele mesmo já citou, ele mesmo tem que usar, né, vestir às vezes esse personagem, não porque ele não conheça ou não possa falar de forma séria, mas porque é como se fosse o ministério dele, né? E realmente ele alcança, da mesma forma como me alcançou também, nesse primeiro momento de contato com o Evangelho. Hoje eu sempre mudo os planos de fundo do computador para cada vídeo, mas como eu estou falando ainda sobre Cristo, eu deixei mantendo do último vídeo. Só por curiosidade. Então o primeiro foi Cláudio Duarte, aprendi muito nesses primeiros contatos, de uma forma muito engraçada, né? A didática que ele usa para pregar é muito legal, achei muito leve, muito suave. E depois eu fui amadurecendo, né, nessa questão de conhecer um pouco mais, e fui encontrando outros
personagens aí. Eu posso citar Hernandes Dias Lopes, né? São um pastor presbiteriano. Eu tenho um carinho muito grande pela igreja presbiteriana. A minha esposa, quando eu a conheci, né? Ela frequentava, né, ela morava com a tia dela. E eles frequentavam e eu frequentei, né? Eu ia visitar ela. Ela morava em Curitiba nesse período. Eu moro em Tunas, né? E todo final de semana eu tava lá. E daí eu sempre ia para os cultos de domingo. Então é uma das igrejas protestantes que eu tenho um carinho muito especial. E o Hernandes Dias Lopes também é um grande pastor, né? Ele consegue transmitir a palavra de Deus de uma forma transparente, clara, e eu vejo esse lado de amor ali nele. Minhas outras referências, o Ed René também é um outro pastor, eu acho que é batista, né? Me corrijam, me desculpem se eu estiver errado. Gosto muito dessa forma mais humana, né, como ele prega. Aprendi muito também com as pregações dele. E também você percebe esse carinho que ele tem pelo... Como eu posso dizer? Né? Eu ia dizer pelas ovelhas. Veio, como dizem alguns pastores. Depois você vai aprendendo esse novo vocabulário crentez ou cristãoês, né? Que usam alguns termos que eu achava meio esquisito no começo, mas a gente às vezes vem quase que automático, né? Os membros ali da igreja, né? Com quem ele tem um amor, aparentemente, né? Não posso falar na prática, mas pelo que você consegue observar, esse amor como ele trata as pessoas. Nesse período, quando eu tava vendo esses vídeos, aí entra a parte mais engraçada. O YouTube, ele lançava alguns vídeos, acho que o algoritmo entendia que eu pudesse curtir, né? E era do Caio Fábio. Daí eu olhava nos vídeos que eu tava assistindo, pô, esse barbudo, cabeludo aí, cara, meio esquisito esse cara aí, toda hora fica apresentando esse cara pra mim aí. Putz, clicava de vez em quando, dava uma olhada rápida, achava meio estranho, cara, não botava muita fé e tal. E eu sempre fui, antes de começar a assistir, eu investigava a vida do cara ali, né? Do pregador, ia procurar na internet mesmo quem era, o que fez, um pouco mais, né, a respeito, e principalmente confrontando, né, com o evangelho. E me deparei quando comecei a assistir o Caio Fábio. Eu não lembro, porque daí acho que teve um desses pastores que citaram, fizeram uma referência a ele. Eu pensei, pô, se esses caras estão falando, esse cara deve ter alguma coisa de importante, de interessante aí pra expor. E foi quando eu comecei a assistir os vídeos dele. Cara, ele foi pra mim o divisor de águas. Ele realmente foi eu entender o evangelho de uma forma que pra mim fazia muito sentido. Com exemplos práticos, né, de uma forma humana, de uma forma que ele tratava as pessoas que vinham ali questionando e engraçado como a gente acaba criando uns laços, um carinho por pessoas que a gente não conhece, né? Como posso citar por essas pessoas que eu falei. Da Igreja Católica, eu posso citar o padre Paulo Ricardo, né? Antes também do Paulo Ricardo, que eu agora lembrei dessas duas figuras, né? Que são um pouco mais sisudas assim, né? Também tem um pastor presbiteriano, né? O Nicodemos, né? Reverendo Nicodemos. Acho que é Augustus Nicodemos. Agora eu não me lembro o primeiro nome. Rapaz, quando eu também comecei a assistir os primeiros vídeos dele, ele é mais sisudo, mas com uma base, né, da Bíblia muito, muito forte.
Então a gente assiste sem medo, né, do que o cara fala. Mas quando eu vou assistir alguns vídeos dele é só quando é alguma coisa mais séria mesmo, porque o bicho é da mesma forma com o padre, né, Paulo Ricardo. Essas são as minhas referências, né? Também, principalmente com o catolicismo ali. Hoje eu frequento, principalmente aqui na minha cidade, né, com o meu querido amigo Padre Felipe, né, em Tunas, na paróquia São Francisco de Assis. Frequento a Igreja Católica, né, é um outro assunto. Talvez eu fale só sobre esse meu percurso, né, como católico também. E o padre Paulo Ricardo também fala de temas com uma... Como eu posso dizer? Agora me fugiu o termo. Com base, com argumentos, de uma forma tão sólida, né, que é bacana, não tem como não aprender. Então, gente, essas foram algumas das minhas referências, né, para não ficar deixando esse vídeo ser muito longo também, que me ajudaram a seguir nesse caminho, né, nessa trilha como cristão. Então, eu espero... Esse motoqueiro, deixa eu passar. Não sei na cidade de vocês, mas tem muito motoqueiro, né, com esses escapamento barulhento aí. Mas enfim, foi isso, né? Eu queria falar um pouco sobre essa minha referência, sobre essa minha pós-conversão, e que é onde continuo seguindo, né? O caminho com Cristo, para mim, é diário, né? E não tem como você tentar imitar o mestre se você não souber como foi a vida dele, e reforçar, e você remodelar, ressignificar. Então você está tendo, na minha vida, além da oração, da meditação, ela tem que entrar essa leitura, porque é um reforço. O que o mestre faria, o que Cristo faria, o que Cristo fez. Então, é a minha forma de caminhar diariamente, né? Tentar me aproximar, é como se eu tentasse caminhar seguindo os passos de Cristo. Então é isso, pessoal, para não ficar repetindo, né? Que Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Também outras pessoas que estejam buscando, né? Quem sabe eu também estou aprendendo a usar essa plataforma. Vou tentar colocar alguns links aqui do canal desses caras que eu falei. Tenho outros nomes que eu posso citar, que hoje também estou buscando, estou aprendendo e que eu acho muito interessantes, mas fica para um outro vídeo. Que Deus abençoe, tudo de bom. Abraço.